Já estamos ao vivo. Nós vamos dar mais um tempinho aí para o pessoal chegar. E já vamos começar a nossa aula de escola dominical. Bom dia a todos. Bom dia aí. Fazer uma brincadeira com a Simone, eu vou ter que pedir para um outro aluno trazer água, viu, Simone? É sempre a Simone que traz a água para o professor. Simone aí já está dando bom dia. Maria Célia, bom dia. Tá vendo? A gente está aprendendo a mexer nas ferramentas aqui. Apareceu aqui. Eduardo, bom dia. Aí, o Du, traz um copo d'água. É verdade, professor. Jaira Carvalho, bom dia. Bom dia. Muito bem. Pastor Anderson, bom dia, estimados irmãos, bom dia. A Suzy, bom dia, Suzy. Bom dia, gente. Para que ainda não... Muito bem, os irmãos e irmãs vão chegando e enquanto a gente está dando mais um tempinho aqui para o pessoal chegar, você pode pegar a sua xícara de café, pode pegar seu copo de água aí, né? E a minha xícara de café está aqui, ó, né? Meu cafezinho, a minha água, né? Então, assim, para que você, depois, a hora que a gente começar, você não se distrair aí, né? Eu sei que, como a gente está em casa, fica muito fácil a gente se distrair aí, se dissipar aí, tá bom? Eu vou sugerir, é só uma sugestão, para os irmãos pegarem a Bíblia. Também, né? Bom dia, Fábio. Fábio, bom dia, Fábio. Bom tê-lo aqui conosco. Né? Muito bem. Irmãos e irmãs, bom dia novamente. E aqueles que forem chegando aí, nós já vamos começar a nossa aula, tá bom? Bom tê-los aqui conosco nessa manhã. É uma manhã atípica aqui de Birigui, né? Uma manhã que não está com aquele solão forte, característico de... irmãos, bom dia. Novamente. Ó, tá dando um delay aqui. Tá, Mas... eu fiz uma arte aqui. Ah, tá. Mas nós estamos aqui nessa manhã atípica, mas graças a Deus é bom poder estar juntos novamente, mesmo que de forma virtual, né? Nós estamos juntos, né? Vamos caminhando juntos aí, e graças ao nosso bom Deus, nós temos essas ferramentas, né, virtuais, essas ferramentas tecnológicas que nos aproximam. A gente sempre tem aquela ideia de que as ferramentas virtuais acabam nos distanciando, né? Mas nem sempre é verdade, né? Se você souber usar a tecnologia e os meios de comunicação de forma saudável, isso também nos aproxima, né? Então, graças a Deus por isso, e nós vamos dar início, então, à nossa escola dominical, fazendo uma oração, né? Pedindo a bênção de Deus sobre o nosso estudo, de forma que o Espírito de Deus nos ilumine, nos leve a um conhecimento maior da sua palavra, para poder também aplicá-la na nossa vida, no nosso cotidiano, né?
e também aplicar na missão de Deus, que é de salvar esse mundo. E nós, como colaboradores e colaboradoras, devemos sempre buscar conhecimento e orientação da palavra de Deus. Então vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe e agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos. Querido Deus, nós nessa manhã nos rendemos a Ti, reconhecendo a Tua bondade, reconhecendo o Teu amor sobre nós. E se nós acordamos hoje, se levantamos de nossas camas, se estamos, ó Deus, nesse encontro, nessa manhã, é porque a Tua graça nos alcançou, o Teu Espírito nos inspirou a isso. E por isso, ó Deus, te somos gratos, te louvamos por isso e te agradecemos pela Tua bondade. Obrigado por esse dia que o Senhor nos concede, obrigado pelas providências de misericórdia em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por nos proporcionar esse encontro de orientação e onde nos debruçamos na Tua palavra, buscando inspiração e orientação para a nossa vida. Nos abençoe agora nesse estudo, que o Teu Espírito nos capacite, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos acolher com alegria e com afinco a Tua palavra. Assim oramos, pedimos a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida do irmão Samuel, para que possamos também conseguir transmitir aquilo que o Senhor já colocou em nosso coração e já ministrou em nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu não sei se o meu áudio está bom aí para vocês. Qualquer coisa, vocês dão um toque aí, tá bom? E a gente vai tentando melhorar. Mas eu queria dar aqui as boas-vindas para quem chegou, o Paulo Henrique. Paulinho, bom dia. Claudinha, bom dia. Mark e família, bom dia. Janaína, bom dia. A nossa irmã Raquel, lá de Rio Preto, bom dia. Ninguém precisa... todo mundo já conhece a dona Raquel, né? Que é a minha mãe. A Zezé, bom dia. A Jaira, já dei bom dia para a Jaira. Obrigado. Samuel de Anchieta, pastor Samuel, reverendo Samuel está conosco nessa manhã, né? Muito bom dia, pastor Samuel, a paz. E assim vamos seguindo, né? Irmãos e irmãs, depois da oração, nós vamos então dar início ao nosso estudo, mas para que a gente não fique aqui apenas falando de experiências nossas e daquilo que Deus vem falando, vamos primeiro ler o texto bíblico, o texto que é sugerido, e eu já vou dizendo para vocês aí o seguinte: a dinâmica da nossa escola, a partir de hoje, né, domingo passado nós tivemos a primeira aula nesse formato na verdade, a gente já tinha tido 2 aulas virtuais, né, que o Samuel realizou antes, depois a gente ficou um tempinho sem a aula e agora retornando nesse novo formato de conversa. Nós tivemos a aula domingo passado com o reverendo Nicanor, onde a gente conversou um pouco sobre a importância da escola dominical. E hoje, Samuel deu uma sumida aí. Hoje nós vamos voltar à nossa escola dominical com os temas e as lições das revistas, né, que nós usamos na nossa escola normal, nos domingos pela manhã, tá bom? Então, hoje, nós estamos retornando com uma lição sobre Jeremias, da revista da sala das mulheres, né? Revista que elas estão estudando, né? E a próxima lição que seria que o irmão Samuel daria para o Samuel voltou para dar
a aula para vocês seria a lição de Jeremias, essa lição que nós propomos aí, tá bom? Então, nós vamos dar o seguinte caminhamento para a nossa escola. Cada domingo eu vou estar aqui com um dos professores da nossa escola. Então, já vou pedindo aí para os outros professores e professoras da nossa escola, já ir se preparando aí também, que vocês vão estar aqui, né, dando a aula virtualmente também, né? Então, o irmão Lineu, a Priscila, a Márcia Capel, a Dulce, né? Quem mais? Acho que é isso, né? Vão estar aqui conosco dando a aula, né? Então, vamos caminhando assim. Então, a ideia é o seguinte: cada domingo, um professor vai estar aqui comigo, dando a aula da revista da sua sala, né? E na lição que estaria sendo estudado na escola presencial, né? Então, esse será o nosso formato daqui para frente, até que possamos retornar com a nossa escola presencial. Então, a lição que as mulheres estariam estudando nessa manhã na escola dominical presencial é justamente a lição de número 14 da nossa revista. Nessa revista, a temática, a proposta, na verdade, é estudar personagens, né, alguns personagens do Antigo Testamento. Os homens, se eu não me engano, eles já estão estudando, ou estavam estudando personagens já do Novo Testamento, né? Mas na sala das mulheres, então, hoje, a lição é a lição sobre Jeremias, né? E o texto de hoje é Jeremias 18, Jeremias capítulo 18, dos versículos 7 até o 18. Mas eu vou tomar liberdade de começar a leitura a partir do versículo 5, tá bom? A lição propõe que a gente comece a leitura no versículo 7, mas eu quero começar no versículo 5, que eu acho que fica um pouquinho mais completo o texto, tá bom? Então, vamos ler o texto e aí a gente dá início, então, à exposição da lição. Diz o texto assim, né? Esse capítulo 18 é um diálogo, uma conversa entre Deus e Jeremias, o profeta Jeremias. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora... Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes?
Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma de suas palavras. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, irmão Samuel, para dar início, para dar o start da nossa lição, deixa eu contar uma experiência que eu vivi no meu chamado pastoral. Desde a minha adolescência, né, de quando eu comecei a pensar no que eu faria profissionalmente da minha vida, o meu interesse, a minha vontade sempre foi de ser engenheiro civil, né? Eu sempre tive... E naquela época, né, nos anos 90, eu até que era bem aplicado nas matérias exatas, né? Eu sabia fazer conta, lidava bem com os números, né, com essas questões, e eu sempre tive vontade, tinha sempre a ideia de que eu estudaria, me formaria como engenheiro civil. Porém, mas né, e assim, eu lembro que, por que eu queria ser engenheiro civil, né? A profissão de engenheiro, seja ela qual área for, engenheiro sempre tem um status, né? Sempre bem visto, né? E geralmente a gente tem a ideia de que engenheiro ganha bem, né? Engenheiro tem, se ele for um bom engenheiro e aplicado na sua profissão, ele será um profissional bem-sucedido e, portanto, poderá ter uma renda boa, né? E ter uma vida um tanto quanto confortável. Eu lembro que eu pensava bastante nisso. O que eu faria da minha vida? E eu sempre pensava, bom, eu já sou razoavelmente bem nas exatas. Então, eu vou partir para a engenharia, que é uma profissão bastante respeitada, né, uma profissão que sempre vai ter mercado para isso, né, sempre vão precisar de engenheiro, e eu vou ter a possibilidade de ter uma profissão bem-sucedida aí. Porém, no meio do caminho aí, né, depois de já um pouco mais velho, eu veio a mim, né, o chamado de Deus para o ministério pastoral. E aí, né, você fica sempre naquela dúvida, e agora? O que eu faço? Né? Eu vou pelo caminho que eu sempre pensei, né, que poderia ser a minha vida, né, de engenheiro civil, ou atendo o chamado de Deus e vou para a vida pastoral. A primeira coisa, o primeiro sentimento que eu tive quando eu pensava na minha vida profissional ou no chamado pastoral é que eu me sentia incapaz, né? Eu não sei o que é isso. E, aliás, e pensando também, meu pai sempre foi pastor, né? Desde quando eu nasci. Quando eu nasci, meu pai já era formado e já pastoreava.
E eu sempre acompanhei a vida pastoral do meu pai, né? E eu falava assim, não, eu não quero ser pastor, não. Né? Deixa isso aí para outro. E Eu já depois, sei o que vai acontecer, né? e depois eu não me sentia capaz para estar nesse ministério. E eu sabia que eu ia ter que abrir mão de muitas coisas, né? Muitos sonhos, muitas outras possibilidades eu teria que mudar. Pensando assim, eu acho que quando eu li esse texto de Jeremias, eu me identifiquei bastante, né, com o chamado de Jeremias. Se a gente olhar desde o início do livro do profeta Jeremias, onde fala a respeito do chamado dele, eu me identifiquei bastante. E eu acho que muita gente também se identifica com Jeremias. E aí eu queria deixar aí para você, Samuel, falar um pouco a respeito de Jeremias para nós aí. Beleza, pastor. É interessante a gente perceber que, até para a gente começar a nossa lição, é que, assim como o senhor relatou o chamado, a vocação pastoral, que também é uma experiência minha e de tantos outros irmãos e irmãs da vida da igreja, a vocação pastoral ela não é o único ministério, não é a única. Pastor Adi voltou, certo? Não é a única vocação que existe dentro da vida da igreja. O chamado pastoral é uma dos ministérios da vida da igreja. Todos nós somos chamados, certo? Todos nós somos desafiados, todos nós somos levados a trabalhar como cristãos e cristãs e desempenhar o nosso ministério. Interessante que o nosso personagem de hoje, as irmãs da nossa classe já sabem disso, né? A gente vendo a vida de alguns profetas no Antigo Testamento e lendo textos profetas, e isso eu falei na aula de Isaías, que foi uma das aulas virtuais, é muito claro a questão do chamado, né? Então, todo o livro de Jeremias é permeado por uma fala, que é a fala que está no versículo 5 que o senhor leu, né? Então veio a mim a palavra do Senhor. Ou seja, Jeremias é um missionário. Certo? Jeremias é um canal da fala de Deus. Certo? E isso está presente desde o capítulo 1. Lá no capítulo 1 de Jeremias, versículo 2. 1 e 2, só vou ler rapidamente. Palavras de Jeremias, filha de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reino. Ou seja, Jeremias é um chamado, Jeremias é um vocacionado, Jeremias é uma pessoa escolhida por Deus para fazer a missão dele. A reforma protestante, a herança protestante, soube colocar isso de maneira muito clara com a doutrina do sacerdócio universal dos cristãos, de todos os crentes. Ou seja, todos nós, assim como Jeremias, somos chamados a trabalhar. Somos chamados a desempenhar um ministério na vida da igreja. A grande questão é que isso não é fácil. É que isso não é uma coisa simples. E é que isso não é, assim, é só ir e fazer. Não. E aí entra um problema, como o senhor falou. Eu não estou capacitado para o ministério pastoral, eu não me sinto capacitado para o ministério pastoral. Essa é uma questão clara na vida de Jeremias. Certo? Em vários momentos do livro de Jeremias, isso é uma questão
até que vou fazer questão de citar, a profecia de Jeremias, os dois livros proféticos de Jeremias, eles têm uma característica um pouco diferente, que é uma parte desse livro, tem um esforço narrativo, ou seja, conta um pouco da história do profeta. E ao contar um pouco da história do profeta, fica bem claro as suas angústias, os seus problemas, as suas dificuldades com relação a isso, com relação a desempenhar o ministério. Tá? Então, Jeremias é uma pessoa que sofreu muito por causa do seu ministério. Jeremias é uma pessoa que tem muito problema por causa da sua atividade, do seu ministério profético. Então, agora, rapidamente falando assim, quando na vida da igreja ou no nosso dia a dia a gente está tentando fazer a obra de Deus e enfrenta a dificuldade, é a mesma coisa que Jeremias enfrentou. Certo? Jeremias também teve muita dificuldade. A nossa lição, eu quero só ler um pedaço aqui, rapidamente. A vida de Jeremias não foi nada fácil. Deus não lhe permitiu formar família, nem participar de funerais ou festas, o que gerou um certo isolamento e solidão. Além disso, a sua mensagem não ia de acordo com o interesse das pessoas poderosas da época, ou mesmo com a forma de pensar do povo, que achava que bastava a presença de Deus no meio deles para que fossem livres de todos os seus inimigos, sem que precisassem ter alguma atitude em direção ao Senhor. Certo? Jeremias foi um incompreendido. Né? O ministério profético de Jeremias, ele acontece principalmente numa época muito difícil do Reino do Sul. Certo? Nós já temos aí, historicamente, nós já temos a divisão dos dois reinos, certo? Nós já temos a divisão dos dois reinos, e Jeremias é originário de Benjamim que é próximo a Judá, certo? Então o ministério profético de Jeremias acontece nas proximidades, nos arredores de Jerusalém, certo? Então o ministério profético de Jeremias é essencialmente o ministério profético do sul, do Reino do Sul. E justamente a atividade profética de Jeremias acontece na época do exílio, ou pré e durante o primeiro exílio. Certo? Então, ou seja, Jeremias está falando para o povo, e a gente vê isso, como é que fala? A gente vê isso nos capítulos seguintes, que Jeremias está falando para o povo, olha, se continuar desse jeito, vai ser exilado. Se continuar desse jeito, Nabucodonosor vai invadir. E o pessoal continua, certo? E ele fala assim, olha, a hora que a chegada de Nabucodonosor é iminente, ele fala assim, vamos nos render e vamos ser levados cativo, certo? Aí o povo, não, nós vamos para o Egito. Né? Aí o pessoal vai para o Egito, Nabucodonosor vai lá e toma o Egito e toma Jerusalém, e leva todo mundo cativo, certo? Então, quando a gente leu aqui e viu lá o versículo 17 do texto original que nós estamos lendo, do capítulo 18 lá, com o vento oriental os espalharei, mostrar-lhe-ei as minhas costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Ou seja, Deus diz, se vocês continuarem desse jeito, eu vou virar as costas para vocês. E é o que acontece, porque eles não mudaram o pensamento deles, eles não mudaram a atividade deles. Então, é a imagem do oleiro, né? Se a gente começar o capítulo 17, ou seja, Deus leva Jeremias à olaria, ao serviço do oleiro, para ele ver o vaso sendo feito, o vaso sendo destruído, o vaso sendo reconstruído, mas ele não... o povo não entende isso. O povo quer fazer a coisa do jeito dele.
né? As pessoas querem fazer do jeito que eles acham que é o que tem que ser feito. Então, e eu quero, para a gente poder continuar, né, a questão de Jeremias, da vida de Jeremias, o capítulo 20 é muito marcante no ministério de Jeremias. Então, dos versículos 7 ao versículo 20, nós vamos ver que tem um episódio de perseguição extrema, né? O sumo sacerdote era Passur, né? E Jeremias é preso, é maltratado, colocado num tronco, açoitado, provavelmente. Então, para a pessoa que tem certeza que está cumprindo a vontade de Deus, sofrer desse jeito é complicado. Assim, eu tenho certeza que Deus me chamou para isso. Eu tenho certeza que eu estou falando o que Deus quer. E qual é a consequência? A consequência não é perdão, a consequência não é mudança de vida, a consequência é que eu vou ser açoitado. Certo? Então, a consequência é que eu vou ser ridicularizado perante as pessoas. Então, Jeremias sofre intensamente os problemas de ser fiel. Então, e por mais, como é que fala assim? Por mais paradoxal que seja, a fidelidade a Deus leva Jeremias a uma vida de sofrimento. E então a gente tende a imaginar que a fidelidade a Deus me levaria a uma vida de tranquilidade, de felicidade, de gozo, de bens. Assim, não, e a fidelidade de Jeremias, fidelidade extrema de Jeremias, leva ele para sofrimento, né? Leva ele para uma vida difícil. O chamado de Jeremias envolve até um tipo de vida sem convívio social, sem família, sem muitos amigos. Então, é muito difícil a pessoa ter certeza, ele tem certeza, mas ele sofre. Certo? Então, Jeremias então aí até eu, e sei que o senhor também não gosta disso, né? De falar de que Jeremias é chorão, é lamento. E eu não gosto mesmo, porque a profecia de Jeremias é uma profecia muito dura, certo? Não é uma profecia que envolva, assim, não. O problema é que Jeremias sofre e lamenta o caminho que o povo tomou. Certo? Lamenta o caminho que o povo tomou. Mas ele, como é que fala? Ele em nenhum momento, apesar do sofrimento, ele, apesar dos seus questionamentos, ele se distancia de Deus. Certo? Ele sabe que é difícil, mas ele continua. E eu queria só ler. No entanto, reconheceu que o Senhor estava com ele, poderoso guerreiro, e por isso os seus perseguidores não prevaleceriam, e exaltou ao Senhor. Os versículos 11 e 13 do nosso texto. Certo? Então, do nosso texto de 18. Certo? Como é que fala? A gente percebe em Jeremias que, apesar desse sofrimento, apesar dessa dificuldade, ele continua fiel, certo? Ele continua mantendo o seu ministério, a sua vida, e aí a gente consegue enxergar algumas características para o nosso dia a dia, algumas mensagens que podem nos ajudar. Sim. Pensando nisso, eu estava olhando aqui o texto, duas coisas me chamam bastante atenção. De quem Jeremias era filho? Né? No versículo 1 do capítulo 1 já diz, Jeremias, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, né? Ou seja, Jeremias era filho
de um sacerdote, né? E eu não conheço ninguém assim, viu? E pensando, pensando nisso, pelo próprio costume do povo hebreu, era natural que Jeremias, muitas vezes, tenha acompanhado o seu pai na sua ocupação ali de sacerdote e ter visto o pai dele prestando o serviço sacerdotal ao povo, né? O sacerdote, a gente precisa lembrar que o sacerdote era aquele que fazia os sacrifícios, né? Era aquele que representava o povo perante Deus, mas aí a gente precisa lembrar o contexto que Jeremias vive, né? O contexto a qual ele foi chamado por Deus para o ministério profético. E aí, geralmente, há um problema entre sacerdotes e profetas, né? Os profetas sempre estão em contraposição aos sacerdotes, né? Então, assim, o tempo que Jeremias é chamado é um tempo muito difícil de fato, né? O tempo em que o povo hebreu, ou o povo de Israel ali, estava distante de Deus no sentido de que não estavam fazendo a vontade de Deus, não estavam seguindo as orientações de Deus. E aí é por isso que, desculpa, e é por isso que Deus levanta o profeta, justamente para denunciar a função de profeta era sempre falar a vontade de Deus, falar a partir daquilo que Deus queria comunicar com o povo, sempre denunciando o erro, mas mostrando o caminho certo, né? Então, assim, a função de profeta era essa, era falar a palavra de Deus, dar o recado de Deus, sempre denunciando o erro e mostrando um caminho a ser seguido, né? Então, essas duas questões é bastante importante na vida de Jeremias, né? Então, só para terminar essa parte mais biográfica de Jeremias, é interessante que, como você relatou, Jeremias é filho de um sacerdote. Então, provavelmente, não existe no texto uma indicação de que Jeremias seria um nazireu. Certo? Mas algumas características que são citadas é como se ele fosse um nazireu. Certo? Dá a entender isso, mas não necessariamente isso. Certo? Então, ele já convive desde criança com essa questão. Certo? Ele já convive com essa questão de falar, de ser separado para Deus, de ser profeta de Deus. Mas essa questão é sempre uma questão de estresse entre a profecia, certo? Entre a real palavra de Deus e o que o sacerdote no templo quer fazer. Tanto que o texto que eu citei de Passur é o sacerdote. Certo? Então, quem persegue Jeremias é a religião oficial, vamos dizer. São os representantes da religião oficial. Então, a pessoa está falando de Deus, a pessoa está falando da verdade de Deus, e a igreja está perseguindo, vamos dizer, a igreja, né? Ou seja, a igreja no momento deles lá, a religião oficial está perseguindo ele. Certo? Então, quantas vezes a gente não tem esse problema dentro da vida da nossa igreja? Certo? Quantas vezes a gente não tem esse problema, ou seja, de que alguém está querendo trabalhar, alguém está querendo fazer, certo? Uhum. E a instituição não permite. Certo? Já parei de balançar, tá? Já tirei. Né? E a instituição não permite. Eu acho que a gente pode tirar algumas lições para isso. Sim. E eu vou adiantar para a Suzy que uma das nossas lições responde a pergunta dela. Então, calma aí, Suzy.
E aí, antes da gente passar para a segunda parte aí, o Fábio Matarazzo, ele fala, uma contribuição dele, ele fala que o tema me remete ao Salmo 37:5, e eu fui lá olhar esse Salmo 37:5, é o texto que fala, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, acho que é isso, espera aí, deixa eu pegar aqui. Esse é o... Isso mesmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Né? Pensando... O lema da Igreja Metodista Central em Birigui, né? Exato, né? E pensando nessa contribuição do Fábio, obrigado, Fábio, pela contribuição, de fato, olhando a vida de Jeremias, ele de início, ele se sente incapaz de responder a esse chamado de Deus, ou seja, ele não se sentia capaz de ser profeta, de exercer esse ministério de falar a palavra de Deus, falar as coisas de Deus ao povo. Ele se sentia incapaz disso. Mas a partir de quando ele assume que Deus convence Jeremias de que ele era capaz, assim, até porque o próprio Deus estaria com ele, mas no desenrolar da vida de Jeremias e do seu ministério profético, ele sofre perseguição, como você próprio leu aí a questão de Passur, né? Ele foi perseguido, foi encarcerado, aquilo tudo, e ele sofre crises, né? Sofre crises de querer abandonar aquilo, de questionar a sua própria vocação, né? E pela própria dinâmica e dificuldade do seu ministério, né? Muitas vezes ele é deixado sozinho, falando sozinho, né? Ninguém quer dar ouvido. O próprio texto que a gente leu mostra que o próprio povo responde: não há esperança. Você está dizendo aí, você está querendo mostrar o caminho, está denunciando o erro, está mostrando um caminho que a gente tem que seguir, mas não tem esperança, porque a gente vai ser isso aí mesmo, a gente vai querer fazer a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. E Jeremias entra em crises, ele tem as crises existenciais e da própria vocação, né? Mas, aí, pensando na contribuição do Fábio, de fato, isso também acontece na vida de Jeremias, né? Entrega o teu caminho, entrega o teu chamado, entrega aquilo que você, a sua vocação diante de Deus, descansa nele e Deus vai capacitar, Deus vai seguir, Deus vai mostrar as possibilidades e te sustentar, ou como sustentou Jeremias no seu ministério. Né? Então, de fato, o Salmo 37:5 é uma grande contribuição para entender isso, porque Jeremias, não, apesar das perseguições e das crises que ele sofre, ele não abandona o seu ministério profético, né? Porque o próprio Deus caminha com ele, dando esse sustento para o ministério dele. A primeira, então, daí, só complementando, né, que essa é a primeira lição que a gente consegue tirar, né? Essa frase que eu vou falar agora não está na Bíblia, mas tem gente que gosta assim, meu pai conta uma história, né? Não está, mas devia estar, né? Uma brincadeira, que a gente nós não vamos acrescentar nada ao texto bíblico, né? Mas essa frase já comum até no meio evangélico, coisa de que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, certo? Ela é uma consequência natural. Ou seja, essa é a primeira lição que a gente consegue tirar, certo? De que, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações, e eu acho que essa palavra é muito importante, nós somos seres limitados, certo? Nós somos limitados pela nossa cultura, nós somos limitados pelo nosso temperamento, certo? Tem hora que a gente faz coisas que, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso conhecimento, nós julgamos isso extremamente errado,
O apóstolo Paulo fala isso, né? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço, e aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu não quero, eu faço. Certo? Então, o que acontece? Jeremias se sente assim, mas ele é diariamente capacitado por Deus para poder falar, certo? Para poder anunciar. E esse episódio do capítulo 17 é importantíssimo para a gente perceber isso. Para que Jeremias entendesse o que ele tinha que falar, Deus levou ele na olaria. Certo? Para que ele percebesse, olha, é isso que eu quero que você diga. Certo? É o que a gente falaria aí, que é um insight, é uma iluminação, é coisa assim. Jeremias foi ao encontro do oleiro e por iniciativa divina, ou seja, por orientação divina, ele foi ao encontro do oleiro para que ele fosse capacitado ali, certo? Ele fosse... o oleiro desse uma aula para ele. Nós estamos tendo uma aula aqui. Ele foi ali para que o oleiro desse uma aula para ele, para que ele entendesse perfeitamente qual era a função dele. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que entender que, mesmo que a gente não seja capacitado, nós temos que nos colocar à disposição de Deus. Então, a gente faz assim, eu quero reforçar essa frase, né? Que ele não chama as pessoas capacitadas, mas capacita as escolhidas. Isso é uma grande verdade, certo? Isso é uma grande verdade e é uma das primeiras coisas que a gente pode tirar de lição desse texto de Jeremias. Sim, eu acho que e a gente precisa desmistificar a questão quando falamos de vocação e de ministério, aquilo que você falou bem no início, na missão da igreja, ou na missão a qual nós estamos envolvidos, não existe apenas a vocação pastoral, não existe apenas o ministério pastoral, mas numa igreja de dons e ministérios, existe uma diversidade muito grande de vocações e ministérios, né? E geralmente a gente não se sente, seja qual ministério for que nós somos chamados, o primeiro sentimento que o ser humano tem, ou os discípulos e discípulas de Jesus Cristo, dos primeiros sentimentos que a gente tem é que a gente não se sente capaz e não se sente à altura do chamado que o Senhor nos faz, né? Mas é Ele que nos capacita. De fato, ninguém nasce sabendo as coisas, né? A gente é capacitado a partir do momento que a gente aceita o chamado de Deus. Então, e aí Deus vai dando vários meios e várias ferramentas para que o seu discípulo seja capacitado, né? Então, existem vários ministérios. Na nossa igreja, por exemplo, a gente pode citar Ministério de Ação Social, Ministério de Música, Ministério de Administração da igreja, Ministério da Docência, né? Ou seja, ser professor e professora da escola dominical. Ninguém nasce sabendo, isso se aprende, né? O importante que eu acho é se colocar à disposição de Deus, né? Acho que a primeira coisa é dizer: Deus, eu não me sinto capaz, mas se o Senhor está me chamando, se é isso que o Senhor quer que eu faça na missão, no dia a dia, no caminhar da igreja, eu estou aqui à disposição. E aí Deus vai capacitar os seus filhos e filhas, né? Isso. Uma segunda lição é que, e isso é claro também no ministério de Jeremias, e a gente já, assim, eu estou preocupado para a gente já caminhar um pouco para o final, porque nós já estamos com um bom tempo já, é a questão que o chamado, o ministério, ele tem um preço, certo? Ele tem um custo.
certo? Ele tem uma dificuldade. Então a nossa vida vai ter dificuldade, certo? A nossa vida vai sofrer reveses, certo? A nossa vida cristã vai enfrentar momentos difíceis. E isso, é claro, assim dizer, no apóstolo Paulo, como eu já citei uma vez, mas um outro texto do apóstolo Paulo que diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Certo? O texto de 2 Coríntios 12, 9. Certo? Ou seja, o apóstolo Paulo tinha certeza absoluta que ele precisava crescer. Certo? E que o poder dele, a capacidade dele, a força dele, crescia quando ele se sentia mais fraco. Ou seja, quando ele se sentia perseguido, quando ele se sentia humilhado, era onde ele encontrava mais forças para continuar. Certo? É como se... e eu gosto de falar isso, né? Teimosia não é qualidade. Certo? Muitas vezes a gente tem a noção de que teimosia é uma qualidade. Eu não acho, certo, que teimosia seja uma qualidade. Mas é essa teimosia espiritual que leva a esse crescimento. Certo? É essa persistência, é essa força de continuar, de saber que Deus me chamou para isso e de me aperfeiçoar. Então, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, eu sei que eu sou fraco, mas eu vou fazer de tudo para melhorar. As dificuldades sempre vão ter. Né? E se a primeira dificuldade a gente desistir, aí realmente ninguém consegue exercer a sua vocação. Né? Mas aprendendo com Jeremias, nós precisamos continuar acreditando que Deus sustenta, isso é fé, né? Ou seja, eu preciso continuar acreditando que Deus me capacitará e que Deus caminhará ao meu lado, me fortalecendo. E aí vem a questão da superação e da persistência na vocação, no exercício da vocação, de qualquer ministério que seja, sempre haverá dificuldades, né? E aí é que vem o grande segredo é se colocar à disposição de Deus, deixar com que Deus trabalhe em nós, nos fortaleça e a gente persiste, a gente supere as dificuldades. Deus dá a condição da superação, né? E eu quero comentar aqui a questão da pergunta da Suzy. Eu acho, Suzy, que nós vivemos realmente numa sociedade imediatista, certo? Porque hoje a gente consegue fazer as coisas muito rapidamente. Então, para a gente imaginar que uma pessoa recebeu uma carta na década de 40, por exemplo, o jornal, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, que já existia na época, chegava em Birigui com 4 dias de atraso, com 3 dias de atraso. Então, para se saber o que estava acontecendo na capital, ficava 2, 3 dias para chegar esse jornal aqui. Certo? Então, com 2 ou 3 dias de atraso, a gente sabia o que o governador tinha publicado há 2, 3 dias antes, ou seja, hoje não. Hoje, em tempo real, as respostas são dadas. Certo? Então, nós vivemos numa sociedade imediatista. Então, a pergunta da Suzy diz assim: o que nos impede de alcançar essa mesma fé? Eu acho que uma das coisas que nos impedem de alcançar a mesma fé de Jeremias é esse imediatismo, certo? Da gente querer respostas rápidas, da gente querer resultados instantâneos, ou seja, a gente faz um trabalho e se não der resultado, assim, se a pessoa não aparecer na igreja no outro dia, ou se a pessoa se não acontecer alguma coisa naquele momento, a gente já desiste, certo? E Jeremias não desistiu. Os irmãos na fé não desistiram, certo? Então, nós temos que entender que essa questão desse imediatismo, ou seja, nós estamos os dois aqui conversando com
vários irmãos de longe, ou seja, é imediato. Né? Então nós estamos acostumados com esse imediatismo. Sim. E a gente acha que isso tem que reproduzir no trabalho da igreja, no trabalho do cristão. E nem sempre é assim. Né? Então, o que respondo, só finalizando, é isso aí. Muitas vezes a gente quer respostas imediatas, rápidas, e a gente não percebe que, como dizia um irmão da Igreja Central, seu Oséias, né? Ele falava assim, a gente nunca forma como aluno da escola dominical. Né? Então, sempre vai aprendendo, sempre vai aprendendo. Né? Então, ele foi aluno da escola dominical por muitos anos e nunca se formou. Né? Então, é aquela coisa de ir tocando, sendo persistente a vida toda. E pensando nessa questão, a Suzy tem razão que, então, para que o chamado, ela coloca aqui, para que o chamado seja real à vontade de Deus, é preciso que nós aceitemos a vontade de Deus. Isso é verdade, né? Olhando a vida de Jeremias, a princípio ele não queria aceitar, ou seja, a incapacidade que ele achava que ele tinha, estava começando a querer impedir ele de aceitar a vontade de Deus. Mas qual era a vontade de Deus? Que ele falasse ao povo, né? Ele fosse a voz de Deus ao povo. E Deus convenceu Jeremias a isso, né? Então, ele aceitou. Então, precisamos parar de dizer, eu sou assim, mas Deus nos modifica. Exatamente. Né? Às vezes a gente se sente incapaz, mas Deus nos capacita na caminhada. E aí, para não ficar naquela questão só negativa, né, de fato, o chamado, todo o chamado ministerial, seja qual ministério for, tem o seu preço, tem as suas dificuldades, essas questões, mas também tem o seu lado bom, né? Toda vez que a gente se sente fazendo a vontade de Deus, por mais difícil que seja, a gente é recompensado, né? Recompensado com a consciência tranquilo de que se você está fazendo a vontade de Deus. Isso já é uma das, talvez a maior recompensa que a gente tem quando a gente está fazendo a vontade de Deus. Você se sente tranquilo, por mais difícil que seja, por mais que você tenha que abrir mão de algumas coisas, ou as dificuldades que você vai ter que enfrentar, e muitas vezes você vira vidraça, né? Ou seja, você faz e parece que nunca está bom, as pessoas estão sempre reclamando, você se sente tranquilo, porque você está fazendo a vontade de Deus, né? Então, acho que isso é bastante importante. Agora, um terceiro ponto é a questão do cansaço. Né? Quando o cansaço vem, o exercício do ministério dói, sentimos perseguição, afronta. Desistir não é o caminho, nem tampouco negar nossos sentimentos. O pastor Anderson fez uma colocação assim, que a paciência por resultados é um enorme desafio na vida ministerial e na vida como um todo, com certeza. Certo? É difícil, é difícil. Agora, a questão do terceiro ponto que o pastor lembra aqui, e essa é uma questão da vida de Jeremias e da nossa vida. A gente fica triste hoje. Não tem jeito. Certo? A gente tem hora que lamenta. Certo? Então, o texto do segundo livro de Jeremias, que é chamado de Lamentações de Jeremias, é um texto que mostra isso, ou seja, mostra que ele tem que processar, certo? Ele tem que processar essa dificuldade. Certo? Todos nós temos nossos momentos difíceis e precisamos processar isso aí. Um exemplo disso é o luto. Certo? Tem hora, o momento do luto é um momento que a pessoa vai reservar para processar a dificuldade. Certo? A ausência da pessoa querida, a dificuldade de aceitar esse distanciamento definitivo. Então, é preciso processar isso, mas o texto fala de lamentar, ou seja, talvez seja ficar triste,
mas não murmurar, certo? Não fazer disso uma música de uma nota só, né? Uhum. A Priscila colocou aqui agora: quando nos cansamos, devemos lembrar que a palavra de Deus, que na palavra de Deus encontramos o renovo para nossas vidas. É assim que encontramos forças para continuar a exercer o ministério que recebemos do Senhor. Acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é isso. Quando nos sentimos cansados, nós buscamos forças em Deus mesmo, né? Buscamos orientação na palavra do Senhor, e o próprio Jesus Cristo, ele disse, né, que estaria conosco todos os dias, ou seja, saber que Deus está conosco, caminha conosco, nos dá força, né, nos anima para a caminhada. Mas nós já estamos com 1 hora de aula aí, Muca, só para a gente, nós pedimos a paciência por mais 5 minutinhos, e a gente vai encerrar, tá bom? Só a última questão para a gente encerrar essa aula é pensar no que nós estamos vivendo agora, né? Se a gente olhar a nossa vocação, o nosso ministério, né, seja aquele que você exerce, meu irmão e minha irmã, na vida da igreja, e na vida da igreja, como eu disse, há diversos ministérios, cada um é chamado para um ministério específico, né? Como desenvolver o nosso ministério nesse tempo de pandemia, né? Ou seja, nós poderíamos ficar nos queixando, nos lamentando, achando todas as dificuldades, todos os motivos possíveis para deixar de exercer o nosso ministério. Como é que você vê isso, Samuel? Nesse tempo de pandemia, é o tempo da gente ficar se lamentando e desistir da nossa vocação? Eu acho que é um tempo de oportunidade. Tá? É um tempo de oportunidade. É um tempo da gente usar as ferramentas que a gente tem, até as que estão à nossa disposição nesse momento, para encontrar novos caminhos. Certo? E é uma oportunidade para a igreja, para nós como igreja, encontrar novos caminhos. Certo? E encontrarmos novas pessoas nesse caminho. Certo? Outras pessoas que também estão sofrendo. Porque o sofrimento, e aí é interessante isso, né? O sofrimento é novo, essa é uma situação nova, uma situação que a gente nunca viveu. E do mesmo jeito, Jeremias também viveu uma situação que eles nunca tinham vivido, que foi o exílio. Né? E Jeremias usou o exílio, vamos dizer, o que ele fez quando o povo foi exilado? Ele estava longe das pessoas. Então, Jeremias mandou uma carta. Certo? Jeremias mandou uma carta. E se a gente vê lá, versículo, capítulo 22, se eu não estou enganado, tem lá, 22 ou 23, a carta que Jeremias escreve para os exilados da Babilônia, certo? Para aquele povo que foi para a Babilônia. Ele usou o que ele tinha para que as pessoas ouvissem a palavra de Deus. Certo? Hoje nós temos que usar o que nós temos. Certo? Nós temos que usar a internet, nós temos que usar o WhatsApp, nós temos que usar a oportunidade da pessoa reclamar. A pessoa vai reclamar que está usando máscara e ela reclamou, ou seja, ela quer ouvir alguma coisa de você. Certo? Então você vai falar alguma coisa para ajudá-la a enfrentar essa dificuldade. Para ajudá-la a permanecer na fé. Fábio também fez uma contribuição falando da palavra resiliência, né? Ou seja, essa capacidade de persistir, certo? Mas aí é interessante isso. A PP também está falando, estamos em exílio doméstico, mas juntos, virtualmente. Exatamente. O exílio é também um isolamento, né? Você sai do seu lugar de conforto, da sua casa, para ficar isolado lá, né? No exílio. Dentro da sua casa, né? E nós realmente. E aí que eu acho que nós devemos usar
nós como chamado, no nosso chamado de Deus e nos nossos ministérios, nos reinventar, né? E buscar capacitação para novos desafios. Eu acho que você usou uma palavra muito oportuna, né? Oportunidade, é um tempo de oportunidade de exercer o nosso ministério, o nosso dom, de outras maneiras que a gente não tinha descoberto ainda. Né? Então, mas para isso precisa buscar capacitação e orientação divina. Né? Qual é a melhor forma de exercer o meu ministério, exercer o meu dom nesse tempo de pandemia, de isolamento, de incertezas? Né? Como é que eu posso exercer o meu dom? Cada ministério da igreja, cada função, cada dom, ele precisa ser reinventado e precisa descobrir novos caminhos de atuação. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que tem sido bastante difundido nas redes sociais, por exemplo, a questão dos ministérios de música da igreja, os ministérios chamados ministérios de louvor. Né? Nós estávamos acostumados que o ministério de louvor, a atuação do ministério de louvor era só no culto presencial, no templo. Né? Então, as pessoas, a igreja estava reunida, o ministério de louvor ia lá à frente e fazia a sua atuação de facilitadores da adoração e do louvor a Deus. Hoje, os ministérios estão se reinventando. Hoje é comum você ver ministérios de louvor, corais, pessoas que atuam na parte musical da igreja, atuando virtualmente. Né? Descobrem ferramentas, aplicativos da internet e se juntam virtualmente, cada um grava a sua parte dentro de casa, no seu escritório, e depois tem alguém que reúne isso tudo e coloca na internet para ajudar as pessoas, né? No louvor e na adoração a Deus. Então, tudo é uma questão de buscar a oportunidade, buscar capacitação e descobrir novos meios de atuação. Isso e também serve para todos os ministérios. Né? Aqui, especificamente de Jeremias, era o ministério profético. Mas naquele mesmo grupo de Jeremias, existia outros ministérios. Israel sempre foi, o povo hebreu sempre foi um povo que cantava muito, que tocava muito. Né? Possivelmente existia um grupo ali de música, de cantores, que precisava também, de alguma forma, atuar naquele tempo. E aí eu acho que a palavra de Jeremias era justamente essa, gente. Não é porque estamos exilados ou porque estamos vivendo um tempo diferente que vamos fazer ou vamos contra a vontade de Deus. Né? Vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Então, eu acho que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, onde a gente está aí buscando novos jeitos de exercer o nosso ministério, é buscar a orientação de Deus e buscar a capacitação, né? E eu quero só, para que a gente possa encerrar também, devido aí ao horário, né, para não atrapalhar os irmãos e as irmãs, terminar com o texto que o autor da lição nos propõe a questão da perseverança, né? E é o texto muito conhecido do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o meu combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ou seja, o que nos mantém não é só o aqui, mas é a expectativa da glória futura. Certo? Nós, como cristãos e cristãs, não deixamos de maneira nenhuma de pensar o aqui e o agora, mas nós antevemos a glória, a coroa de glória que vamos receber na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Muito bem. Bom, encerrando, só registrar aqui a participação de várias pessoas, vários irmãos e irmãs, né? A Leontina está aqui conosco, a irmã Leda, né? A irmã Edith, lá de São Carlos. Muita gente está conosco aí. Obrigado, irmãos e irmãs, por nos acompanhar nessa aula. E obrigado, irmão Samuel, por trazer essa aula tão legal aí para gente, tão inspiradora, né, para a gente continuar aí a nossa caminhada e o exercício do nosso ministério, usando Jeremias aí como inspiração e como exemplo para nós, né? A palavra de Deus sempre nos traz bons exemplos, né? A Edna também está conosco, né? A Silvinha, aí, ó, todo mundo aí junto com a gente. Muito bem, irmãos e irmãs, já vamos encerrar a nossa aula. Irmão Samuel, você pode encerrar com uma oração e a gente termina a nossa aula hoje. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, gratos, porque mais uma vez a Tua palavra pôde falar aos nossos corações. Podemos perceber, através do exemplo do Teu filho Jeremias, que somos chamados, ó Pai, somos capacitados por Ti, e que na Tua presença, ó Pai, vamos superar as dificuldades. Abençoa a vida da Tua igreja, ó Pai, abençoa a vida dos nossos irmãos e irmãs, ajuda-nos a enfrentar as dificuldades que este momento impõe à nossa vida, ó Pai, as dificuldades em termos de saúde, as dificuldades em termos de convivência, ajuda-nos a enfrentar todos os problemas decorrentes a essas dificuldades, ó Pai. O distanciamento familiar, os desentendimentos que surgem também, ó Pai, porque pessoas pensam de forma diferente, que o Senhor possa nos ajudar a vencer esses desafios, ó Pai. Que nós possamos, assim como o Teu apóstolo Paulo, ó Pai, combater o bom combate, mas sem jamais perdermos a fé. Fica com a Tua igreja, fica com todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Só lembrando, irmãos e irmãs, domingo que vem estaremos de novo às 9h30 da manhã. Hoje à noite nós temos o nosso culto às 18 horas, transmitida por esse canal, né, pelo canal do Facebook da igreja. Esteja conosco às 18 horas. Um bom domingo a todos, que a bênção de Deus esteja sobre nós, né, e bom almoço para cada um e para cada uma aí. Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço.